Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando a nossa resolução da FAMEMA 2019, venho agora resolver com vocês a questão 19, questão essa que trabalhou média, moda e mediana. Em uma pesquisa foram utilizados 50 mudas de um determinado tipo de planta com as alturas diferentes. A tabela mostra o número de mudas e suas respectivas alturas. Considerando as alturas de todas essas mudas, pergunta a média, a moda e a mediana respectivamente. Pessoal, exercícios de respectivamente, a dica que eu dou para você é veja qual que é o mais fácil de você determinar e já vai eliminando as alternativas. Então é o seguinte, ó, o primeiro tem que ser média, o do meio tem que ser moda. E aí a moda é aquilo que mais se repete. Então, por exemplo, número de mudas, a maior quantidade é 18, então eu tive 18 mudas de 10 centímetros. Então significa que a moda é igual a 10, porque moda é aquilo que se repete. Então eu já posso eliminar a B, já posso eliminar a D e já posso eliminar E. Olha só que beleza, hein? Se for para chutar, você vai chutar quem? E aí o que acontece? Eu tenho aqui que as medianas são iguais, então basta eu me preocupar com quem? Com a média, tá bom? Então para calcular a média, aqui é uma média ponderada. Então você vai fazer 18 vezes 10, mais quanto? 7 vezes 13, mais quanto? 9 vezes 8, mais quanto? 16 vezes 4,5. E isso daqui tudo você vai dividir por quanto? Pela quantidade total, ou seja, você vai dividir por 50. E isso aqui dá 415 dividido por 50. E 415 dividido por 50, isso daqui dá 8,3. E aí, no caso, então, essa é a média aritmética. Então, a gente já ficaria com a alternativa C como sendo a correta. Para você encontrar a mediana, você tem que lembrar o seguinte, mediana, pessoal, significa que você tem que colocar os seus elementos em ordem crescente ou decrescente. E sempre vai pegar o termo do meio. Então, por exemplo, aqui, o que acontece? Se eu tivesse 4 elementos, por exemplo, A, B, C e D, a mediana é a média aritmética dos dois do meio, B mais C dividido por 2, depois que eu coloquei em ordem crescente. Se eu tivesse, por exemplo, 5 elementos, A, B, C, D e E, a mediana é exatamente o termo do meio, tá bom? Então, quando você tem uma quantidade ímpar, a mediana é sempre do meio. Quando você tem uma quantidade par, a mediana é a média dos dois do meio. E para você saber os meios, basta você fazer o seguinte. Por exemplo, 5 termos. Se você pegar 5 e dividir por 2, 5 dividido por 2 dá 2,5. Pega sempre o inteiro à frente. 2,5, o inteiro que vem na frente dele é o 3. Então, a minha mediana é o terceiro termo. Se você pega lá 4 divide por 2, 4 dividido por 2 dá 2. Então, sua mediana você vai calcular utilizando o segundo e o terceiro termo, tá bom? Então, é isso que a gente utiliza. Então, por exemplo, se você for pegar 50 e dividir por 2, isso daqui dá 25. Então, a sua mediana você vai utilizar fazendo a conta com o 25 e com o 26. Mas aí o que acontece? Por exemplo, a menor aqui é o 4,5. Então você teria tudo começando com 4,5. 4,5, 4,5 e assim por diante, 16 vezes. Estamos estudando, você já teria respondido o exercício, beleza? Agora, o que acontece? Depois do 4,5 vem as alturas iguais a 8. Então a gente vai ter o seguinte, vai ter lá 9 iguais a 8. Então é 8, 8, 8 quantas vezes? 9 vezes. Se você pegar aqui, ó, 16 mais 9 já dá 25. Então, necessariamente, você vai usar o 8. E aí, o próximo termo, na ordem crescente, vai ser quem? Vai ser o 10. Então, o próximo aqui já viria o 10. Então, a sua mediana é utilizar o 10 e o 8. Então, 10 mais 8 dividido por 2 vai igual a 9, conferindo, então, que a mediana é igual a 9. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilha. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!